Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e ouvintes, amém? Irmãos, como todos já sabem, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Márcio da Silva Rodrigues. Hoje eu gostaria de manifestar aí, referente a esse tema que eu pus aí, esse título em cima, em defesa do missionário Davi Martins de Miranda. Irmãos, eu gostaria de deixar a igreja ciente, eu tenho 6 anos de conversão, ou seja, quando aceitei o Senhor Jesus, o missionário Davi Martins de Miranda já havia falecido. Os meus pais, desde que eu me entendo por gente, antes do meu nascimento, desde que o Senhor Jesus ressuscitou a minha irmã, Marta, eles são servos de Deus, né? Eu tô com 33 anos, os meus pais já têm em torno de uns 40, 42 anos de cristão. E o que acontece, igreja? Devido eu congregar na igreja Pentecostal Deus e Amor, que é um ministério levantado por Deus, né? É um ministério revelado pelo Senhor Jesus, aonde tem como base uma doutrina bíblica, né? Uma doutrina bíblica que para quem pratica não faz mal, né? Incomoda os que não praticam. Muitas pessoas até desejam praticar, mas não conseguem, porque o Senhor Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos ser libertos de algo se não tivermos a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos até dar um tempo, então a gente vê que muitos até entram, ficam um determinado tempo ali, mas não suportam essa doutrina e vão procurar um local que tem mestres que pregam segundo os seus próprios entendimentos, suas próprias vontades. A gente vê muitos que hoje em dia estão descongregados, né? Já não congregam mais, mas isso é seu particular de cada um com Deus. Então, devido ao ser da Igreja Pentecostal Deus e Amor, muitas pessoas, nos dias de hoje, devido a ouvir falácias aí no YouTube, né, em vários outros lugares, difamadores, me contestam, né, a respeito do missionário Davi Miranda, falam muitas coisas a respeito dele. E em alguns casos já ouvi pessoas falando, eu até sorri. E já falando também da Igreja Pentecostal Deus e Amor, eu sorri. Por quê, irmãos? E algumas pessoas falaram, não, mas você é de lá, você não vai falar nada não? Tá falando mal do ministério que você congrega, tá falando mal do seu pai na fé, né, o fundador do ministério. Aí eu te falei com ele, falei, ó, é o seguinte, vou deixar aqui para os irmãos, né, o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Olha o que João fala, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tá vendo? Então, para que eu vou justificar alguém que escolheu Jesus como advogado? Como eu vou fazer um vídeo em defesa de uma pessoa se não sou eu o advogado dela, é Jesus? Nós estamos no mundo, mas devemos nos desprender das práticas do mundo. Antes de nós convertermos, nós tínhamos o hábito de defender a nossa religião, defender a imagem de escultura que acreditava, defender ali os Exu que acreditava, defender aquilo que você acreditava. Quando estávamos no mundo, nós procurávamos fazer nossa própria segurança, nossa própria proteção, nós procurávamos se justificar, né? Nós procurávamos meios para nos defender. Mas a Bíblia fala, irmãos, que feliz é o homem que refugia no Senhor, que faz do Senhor a sua proteção, o seu baluarte. Então, o que acontece, irmãos? Eu nunca na minha vida pedi pessoas para poder me defender diante de uma situação. Desde que eu aceitei Jesus, nunca na minha vida. Já passei por diversas situações e eu sei que vou passar por muitas mais outras, porque perseguição foi feita para quem segue a Cristo, porque quem segue a Cristo está caminhando. Então, a tendência de quem está caminhando ser perseguido, quem está parado não é perseguido. A perseguição vem para quem está caminhando, mas a caminhada é longa.
né? A caminhada é longa, até que nós alcançamos a perfeição em Cristo Jesus, já é o tempo da nossa morte, quando nós estivermos aptos a sermos recolhidos pelo Senhor e Ele nos chamar. Mas enquanto nós estamos nesta terra, nós estamos sujeitos a falhas, a pecados, e sem contar que há um tempo necessário para cada um de nós para recebermos a libertação completa de Deus, para nós conseguir colocar todas as nossas questões pessoais, as nossas questões espirituais em dias diante de Deus. A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem pessoas que eram empresários antes da convenção, abriu mão da empresa porque não agradava a Deus o trabalho, abriu mão de tudo e tiveram sérias complicações jurídicas e financeiras. Mas aquela pessoa estava buscando o tratamento espiritual, a cura da alma, a libertação. Então, até essa pessoa colocar essas contas em dias, regularizar tudo com o governo, tudo com a sociedade, vai levar um tempo. Mas Deus que sonda os corações justifica. Então, quem vê aquele empresário que de repente abriu mão de tudo que tinha para seguir Jesus endividado, cheio de conta para pagar, cheio de problemas para resolver com justiça, com pessoas físicas, pessoas jurídicas, com o sistema governamental, as pessoas vão julgar pelo que estão vendo. Olha só que caloteiro, virou crente, agora virou caloteiro, né? Mas Jesus que justifica aquela pessoa sabe que aquela pessoa só está endividada porque ela está fazendo a vontade dele. Porém, aquela pessoa está orando e buscando meios justos e honestos para poder conseguir, amados irmãos, limpar o seu nome, sanar aquelas dívidas. Então, assim como também a Bíblia fala a respeito de todos aqueles, não só aqueles também que se dispõem a servir a Deus, mas também aqueles que não servem. Quem justifica nós é Deus, e aqueles que não servem a Deus, quem vai julgar eles no tempo certo será o Senhor Jesus, no dia do juízo. O Senhor Jesus e a igreja, aqueles que forem salvos. Somente naquele dia que nós vai revestido em corpo de glória, que nós receberemos a vara da justiça e poder e autoridade para também julgarmos as nações juntamente com o Senhor Jesus. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, nós não temos da parte de Deus autoridade nenhuma para julgar ninguém, ao menos que seja segundo a reta justiça. Mesmo assim, para ter melhor proveito, para edificação, para ajudar. Nós não devemos julgar para envergonhar, humilhar, despojar aquela pessoa, deixar aquela pessoa constrangida de forma negativa, não. Ai, mamãe, Deus constrangiu Davi. Deus, não nós. Deus não dá a nós esse direito. Deus não deu a nós, amados irmãos, essa ordem. Nós até temos poder de constranger o próximo, sim. Nós temos poder de destruir a vida do homem. A Bíblia fala que o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. E esse ladrão que a Bíblia está falando é Satanás. E Satanás e seus demônios operam na terra através de nossa vida, se nós der lugar para ele. Ele se incorpora no ser humano e usa ele para tirar a vida de uma pessoa no trânsito, numa briga de bar, numa briga de boca, numa briga de casal, obras da carne. Mas, amados irmãos, justificar o homem, quem justifica é Deus. Quem sou eu para caçar justificar o missionário Davi Miranda? Eu não conheci ele, né, irmãos? Eu não tive convivência com ele, eu conheci ele assim de vista. Já fui em cultos que ele pregou, eu fui no Parque de Exposição da Gameleira, né? Eu me lembro a vez que uma mulher chegou lá morta, os familiares levou, e enquanto ele passou com ela morta do nosso lado, numa espécie de, tipo uma maca, mas improvisada, passou do nosso lado com a mulher morta, levaram lá no palanque onde o missionário estava, o altar lá, né? E lá em Lourô, Jesus ressuscitou essa mulher. Outra pessoa cadeirante do meu lado, Jesus levantou. Quando eu fui na sede mundial, eu tinha 16 anos que os meus pais me levaram, ou seja, há 17 anos atrás, eu vi o cabelo de uma mulher cancerosa crescer na minha frente, né? Cresceu um tanto assim, eu me lembro como se fosse hoje, um tanto assim, uns 6 centímetros mais ou menos. Ela estava lá com lenço e na hora da oração ela tirou o lenço e começou a orar, né? Estava na minha frente, no meio da multidão, onde fica aquele monte de pessoas, ficavam, né? Aquele monte de pessoas enfermas. Aí eu via pessoas vomitando sapo, cobra, alfinete. Eu via esse povo vomitando tudo quanto é tipo, irmãos, de bruxaria. Por isso que, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma certa fé e uma certa crença, que eu contemplei, além de crer sem ver, eu também vi, para testificar ainda mais a minha fé. Então, irmãos,
Como eu vou defender o missionário Davi Miranda? Como que eu vou defender o meu irmão, irmãos? Eu posso ajudar meu irmão. A minha função como cristão é ajudar meu irmão, mas justificar não. Quem foi lá testemunhar a favor de Estevão? Qual dos apóstolos que foram lá falar que ele era inocente? Nenhum deles. Amém? Foi feito ali a vontade de Deus. Chegou o tempo de Estevão sobre a terra e Deus permitiu que ele sofresse aquela morte, aquela condenação injusta, para que o sangue dele fosse ali cobrado daqueles que não se arrependeram. A Bíblia fala que o sangue, desde o do justo Abel até os profetas, tudo será cobrado. Mas no tempo dele, não cabe a mim desejar de Deus a cobrança sobre o homem. Então, como que eu vou defender a IPDA? Como que eu vou defender o missionário se tem Jesus que defende? Eu não tenho autoridade para defender a IPDA. Quem fundou a IPDA foi Deus. A Igreja Pentecostal Deus Amor, como qualquer outra que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, é de interesse pessoal de Deus e não meu. Eu não tenho interesse nenhum na IPDA. Quando eu nasci, a IPDA já existia há muitos anos. Vou morrer e a IPDA vai continuar existindo. Porque aquilo que Deus levanta, o homem não derruba. Quantas igrejas que perseguiram, quantos que levantaram, quantos que tentaram dividir a igreja e não prevaleceram. A Bíblia fala, eles te perseguirão, mas não prevalecerão. O tempo é a resposta para todas as coisas. No início, o inimigo sempre parece que está vencendo aqueles que estão servindo a Deus com sinceridade, com retidão. Por isso que Jesus falou, é melhor o fim das coisas do que no início. O início parece que o injusto está tendo vitória sobre o justo. Mas com o passar do tempo, se não vier arrependimento, a gente vê aqueles exaltados, orgulhosos, soberbos, todos sendo envergonhados. No nosso bairro, na onde congregamos, onde moramos. A gente vê. A Bíblia fala que todo aquele que a si exalta, Deus humilha. A Bíblia fala que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nós. Eu não devo fazer algo porque foi um desejo do meu coração. Meu coração é enganoso. Eu tenho que confirmar, orar a Deus se esse desejo que foi Deus que pôs no meu coração, ou o diabo ou é um desejo da carne, carnal. Entendeu, irmãos? Então, igreja, nós temos que ter a ciência disso. E eu não peço ninguém que manifeste a meu favor para me defender de algo. No YouTube, na igreja, já passei por tantas perseguições onde congrego. Já passei por tantas perseguições onde moro. Todos nós, todo cristão passa. Mas Deus sempre nos dá vitória. E nem sempre a vitória que Deus nos dá é a destruição daqueles que nos perseguem. Nada. Muitas das vezes aqueles que nos perseguem se convertem igual Saulo, ficam cheios do Espírito Santo, querem ter mais domínio da palavra e mais sabedoria do Espírito do que nós. E isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Então deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando você ouvir alguém falar mal de PDA, de missionário, deixa quieto. Eu não tenho que defender placa de igreja, eu não tenho que defender, amados irmãos, homens que servem a Deus. Não. Eu tenho que pregar a palavra e me submeter à palavra. Eu tenho que procurar salvar a minha alma e anunciar o evangelho. Não cabe a mim, amados irmãos, querer agir como um soldado pessoal, um segurança pessoal de uma pessoa, ou como um justiceiro da fé, não. Como que eu vou querer meter a mão no joio e arrancar o joio? Tá um joio lá, manifesta na igreja contra a vida do irmão, da irmã, e eu vou querer lá arrancar o joio, tira esse joio do meio de nós? Não, a Bíblia fala que deixa lá. Tem o tempo certo e a pessoa certa para poder tirar o joio. Nós temos que entender que além das hierarquias aqui espirituais que Deus deixou eclesiásticas na igreja, tem as hierarquias espirituais. Porque Deus escolheu homens sábios, miseráveis, pecadores para pregar a palavra? Para eles pregar com amor. Para sempre quando eles pregar, eles lembrar que por esta palavra eles foram perdoados. Por esta palavra eles foram purificados dos seus pecados e das suas maldades. E que assim como essa palavra teve poder de libertar eles de toda a maldade que eles praticavam, ela também tem poder de libertar os demais da maldade. Agora, se Deus colocasse os anjos, eles não iam ter essa sensibilidade que nós temos, porque os anjos não pecam. Os que pecaram, Deus acorrentou no abismo. Então, os anjos nasceram santos, foram criados santos, vivem santos. Os anjos não sabem.
Jesus também nunca pecou, mas ele levou sobre nós seus pecados só para ele sentir a dor do pecador, só para ele sentir as consequências que é ser um pecador. A ira que estava para vir sobre nós foi sobre ele. Então Jesus sabe muito bem que como vai ser doloroso a ira de Deus sobre a vida daqueles que morrem sem arrependimento, que morrem sem a convenção. Agora, uma coisa que eu falo por experiência espiritual referente à morte do missionário Davi Miranda ou de qualquer outra pessoa que serve a Deus é essa, que foi uma experiência que eu tive na minha família, né? Eu estava ali mais ou menos com uns 8 meses a 9 meses de convenção. Minha avó que sempre orou por nós a vida toda, sempre teve um bom testemunho diante de Deus e dos homens, acredito eu. Aí quando eu estava chegando aí no término da vida dela, cheia de saúde, fazia a obra de Deus, louvava todo dia, ia para a igreja todo dia, obreira, né? Aí o que acontece? Minha avó se enferma, dá um AVC, né? Um derrame, um aneurisma cerebral, um trem assim. Só sei que ela ficou paralisada, ficou cega, ficou muda, ficou acamada, sem movimentação nenhuma. Ficou uns dias internado. Depois que ganhou alta, reunimos a igreja e íamos lá na casa dela orar para ela. Fizemos a campanha. Durante a campanha, Deus abriu os olhos dela, voltou a enxergar e voltou a falar. Mas continuou acamada. Aí, posteriormente, começou de cadeira de roda para a igreja. Foi indo dias, passou meses indo para a igreja. Uma certa feita, eu usando a minha fé e o dom de maravilhas que Deus me deu, orei para Deus curar minha avó. Minha avó até levantou, né? Orei com tanta fé, chamei a igreja, falei, irmãos, vamos pôr nossos dons em prática, vou orar aqui, etc e tal. Tinha feito ali aquela oração fervorosa. Deus fez muitas maravilhas lá no dia. E a minha avó também começou a andar. Minha avó chegou a dar uns 4 a 5 passos, levantou da cadeira e deu uns 4 a 5 passos. Mas aí começou a fraquejar de novo e os irmãos sentaram ela na cadeira. Voltei para casa meio que frustrado. Falei, meu Deus, o que é isso que aconteceu? O Senhor me deu o dom. Sempre quando eu oro, que eu sinto aquela manifestação do seu Espírito, eu sei que vai acontecer o que eu estou pedindo. E ali não aconteceu. E ali eu fiquei orando a esse respeito, irmãos. Até que um dia Deus me revelou, falou, ó, Deus me fez saber que minha avó estava com mágoa no coração de 2 pessoas. Tinha 2 pessoas que ela tinha que pedir perdão, né? Ela tinha que pedir perdão para 2 pessoas. E aí eu chamei minha mãe, que ela é mãe da minha mãe. Falei, mãe, Santo Deus me revelou que Dindinha, nós chamamos ela de Dindinha, que Dindinha tem mágoa de 2 pessoas e Deus quer que ela vai ter com essas 2 pessoas e reconcilia com elas. Porque Deus, você sabe que ela está orando, pedindo Deus para recolher ela, mas Deus falou que se ele recolher ela na situação que ele tem, ele vai recolher ela e lançar no inferno. Porque quem tem mágoa não herda o reino dos céus, não. Aí minha mãe ficou assustada, que é isso, menino? Misericórdia. Você tem certeza, Marcinho, que é de Deus essa revelação? Eu falei, tem, mãe. Você tem certeza? Eu falei, tem. Mas mãe sempre foi uma mulher de bom testemunho. Mãe sempre orou por suas vidas, para de todo mundo. Minha mãe já encheu o olho d'água. Tem certeza que é de Deus mesmo? Foi Deus que te mostrou? Falei, tem. Ela falou, então se foi Deus, você tem certeza? Conta para ela, né? Ora primeiro e conta. Amém. Orei sem ansiedade, nunca tive ansiedade para entregar o que Deus me passa. Orei, passou uns 5 dias, fui lá, convidei minha mãe, meu pai, nós fomos lá. Acho que o irmão Douglas também foi no dia, se eu não me engano. Aí fomos todo mundo lá na casa da minha avó. Aí chegamos na casa da minha avó, se eu não me engano, era uma sexta-feira, a casa da minha avó lotada, que minha avó era muito amada por nós, os netos. E ela teve 18 ou 16 filhos, se eu não me engano. Então era muito neto. Então imagina o povo já quase que chorando o luto, né? E a minha avó acamada lá. Aí eu cheguei lá e falei, ô Dindinha, benção, Pai do Senhor Jesus. Aí lá, Pai do Senhor Jesus, meu filho. Aí nós tudo reuniu na hora da oração. Meu pai convocou todo mundo. Aí ficou lá umas 40 pessoas no quarto quase. Aí peguei e passei para ele. Falei, ó, o Dindinha, é o seguinte, eu li a Bíblia, fiz a oração, li a Bíblia. Falei, é o seguinte, eu tenho orado a Deus a seu respeito. E o Espírito Santo de Deus, você saber que a senhora tem orado pedindo a Deus para te recolher. Mas é o seguinte, o que Deus manda falar com a senhora é o seguinte, que
Até os 70 está ordenado o homem a viver, passou disso é cansaço e enfado. A senhora já está indo para casa dos 80, graças a Deus. Viveu com saúde a sua vida toda. Mas só que Deus manda falar com a senhora o seguinte, que ele me fez saber que a senhora tem mágoa de duas pessoas. E Deus manda falar para a senhora reconciliar com essas duas pessoas. Porque se ele fosse te recolher da maneira que a senhora está, ele ia te pegar daqui e te lançar no inferno. E ele não quer que a senhora pereça. Então, por misericórdia, ele está te dando essa oportunidade da senhora ficar no leito e refletir nas suas misérias, nas suas falhas, nos seus pecados e reconciliar com ele e fazer um concerto com ele e com os homens. Porque às vezes a gente quer pedir perdão a Deus, mas não pede para o irmão que a gente ofendeu, né? Ou que a gente tem algo contra ele ou contra ela. Aí, irmãos, tem que ver a cara dos meus primos para mim, das minhas primas, aquela cara de ódio de alguns. Uns já só balançando a cabeça dentro do quarto. Outros já foi como é que pode, mas assim, Dindinha tá nessa situação, você entra aqui e fala uma coisa dessa com ela. Gente, parecia que eu explodi uma bomba dentro da casa da minha tia, da minha avó. Falei, oh meu Deus, porque essas missões só dá pra mim? Tá meu pai lá com quase 40 anos de crente, minha mãe na época, né, uns 36 anos, 35 anos de crente, Deus vai mandar eu, novato. Fui. Por que Deus mandou eu? Porque Deus criou que ele viu que eu sempre me senti menor do que a minha avó e qualquer outra pessoa que professa a mesma fé que eu. Então, quando você se sente menor, você fala com amor, com temperança, mansidão, a fim de ter proveito, de edificar e não humilhar, ofender a pessoa, provocar a ira. Aí, falei com a minha avó, oramos, fomos embora. E a minha avó, não, mas eu não tenho mágoa de ninguém, não. Não sei o que, você tem certeza que Deus te mostrou? Eu falei, tem, Didinha. E tal, despedi dela e viemos embora. Depois de uns 7 dias mais ou menos, minha avó me liga. Minha avó me liga. Ô meu filho, Pai do Seu Jesus, eu Pai do Seu Jesus, um dia benção, como é que a senhora tá? Eu tô bem, graças a Deus. Ô meu filho, Deus me fez saber quem são as pessoas que era para me pedir perdão. Foi coisa boba que eu tive. Ter gente da parentela mesmo, né? E eu já pedi perdão para fulano, ele veio cá. Né? E Berclana falou que não podia vir aqui, mas nós conversamos por telefone, ela me liberou o perdão. Amém, Deus abençoe, viu? Obrigado. Beleza. Passou 3 dias, minha avó morre. Só depois que ela pediu perdão, liberou o perdão, sincero diante de Deus, que Deus recolheu ela. Então, e o Senhor já me deu vários discernimentos a respeito disso, que pela misericórdia a gente está sempre visitando o hospital, visitando pessoas enfermas e pessoas afastadas do caminho de Deus nas visitas. O que Deus já me fez saber é isso. Que quando nós não estamos aptos para a salvação e nós andamos em retidão diante dele, ele faz igual fez com Ezequias. Ele permite vir uma enfermidade para nós ficar acamado no leito, permite vir problemas na casa, na vida de filhos, de filha, de esposa, familiar. O mundo pega fogo para ver se você consegue parar uma hora e abaixar a bola, como diz o povo, né, e se humilhar diante dele, deixar de ser orgulhoso, exaltado, né, e se humilhar diante dele. Mas quando o homem não se humilha, Deus vai ter permitindo o mal. Até que chega uma hora que Deus tira a mão e deixa Satanás levar. Mas por que Deus permite o leito? Para purificar aquela irmã que ainda pinta o cabelo, que corta o cabelo, usa maquiagem. Para permitir aquele irmão que ainda difama os outros, aquele irmãozinho que anda seminu pela rua, que teve uma vida sincera com Deus, porém não abriu o coração, não tinha um orgulho, ele sentia que aquilo que alguém pregava era verdade, aquilo que ele leu era verdade, mas ele tinha uma resistência, o orgulho não deixava. Aí no leito a pessoa se quebranta, vê que a vida não é nada sem Deus. A pessoa teme ali aquele período de morte, de humilhação, e acaba se humilhando diante do Senhor, né, se arrependendo e alcançando misericórdia e salvação. Então o que Deus me fez saber é assim, que quando a pessoa está em retidão com Ele, Ele permite a pessoa ter uma morte espontânea, sem sofrimento. A pessoa simplesmente cai e morre, não dá tempo nem de socorrer na maioria das vezes. Por quê? Porque aquela pessoa já está apta à salvação. E assim foi a morte do missionário Davi Miranda, né? Sem sofrimento. Mas eu conheço muitas pessoas, até que próximo, que gemeram e estão gemendo no leito da morte. Estava tudo bem na vida deles. Brincava, zombava, abriram novos ministérios, pregou heresia, né? Mas uma hora veio mal na vida deles.
Mas Deus, por misericórdia, permitiu o mal. Senão Deus poderia permitir uma morte espontânea na vida deles e às vezes morrer sem salvação na prática do pecado. Então, né, trazendo para o espiritual, eu creio na salvação da alma dele. Por quê? Porque Deus teve uma recolheita dele, Deus recolheu ele de forma espontânea. E Deus é misericordioso, né? E um homem que pregou a palavra, viveu o evangelho com muito amor, que alcançou nações e nações, milhões e milhões de pessoas estão sendo alcançadas através da vida dele, da dedicação e ouvir a voz de Deus, da exposição, e é um homem que está sujeito à falha, e um homem que tem um advogado fiel, que é Jesus. Então Deus ia dar tempo para ele também, assim como Deus deu a Ezequias. Então Ezequias morreu enfermado, né? Aliás, Ezequias ficou enfermado, né? Se enfermou por causa do pecado, e Deus mandou ele pôr a casa em ordem. Ele pôs na casa em ordem, Deus multiplicou os anos de vida. O missionário Davi Miranda, a gente vê que ele já lançou profecias, coisa que era rara dele passar. Ele lançou, né, em vida poucos tempos antes da sua morte, e teve uma morte espontânea. Deus permitiu que chegasse nele uma notícia, qualquer coisa, que para ter um motivo, sempre tem que ter um motivo para a morte, que ele morresse, né, irmãos? Mas um homem de fé igual ele era, eu tenho certeza que ele naturalmente não ia se abalar diante da situação que a sua filha está sequestrada. Entendeu? Então, irmãos, é isso aí, né? Não perde tempo justificando o homem e nem a si mesmo, porque quem te justifica é o Senhor Jesus. Amém? Então, muitos falam, irmão, quem julga é Deus. Sim, então vigia até com seus pensamentos. Porque para mim te julgar, eu poderia te julgar pelo que eu estou vendo, pelo que eu investigo da sua vida, pelo que eu procuro intrometer na sua vida. Mas para Deus nos julgar, ele julga o profundo, oculto e escondido. E ele sabe com qual intenção que eu abro esse canal, com qual intenção que eu postei esse vídeo, com qual intenção que eu faço um culto, com qual intenção que eu ajudo uma pessoa, com qual intenção que eu elogio uma pessoa. Deus está por dentro de tudo. E ele fala, ai daquele que toma o culpado por inocente ou inocente por culpado. Amém? Então, ai, né? Não adianta eu querer pôr uma pessoa com boazinha se ela é má. Então é melhor eu ficar neutro. Se Deus não mandou falar nada, que eu não fale. Que eu sempre levo as pessoas a direcionar a Cristo e não aos homens. Porque os homens estão sujeitos a tropeçar, a cair. Mas Jesus nunca tropeçou e nunca vai tropeçar. Amém? A paz do Senhor Jesus. E Deus abençoe. Em breve aí, o canal vai ser O Conselheiro Cristão.